Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao JL2 desta sexta-feira, dia 4 de abril. Uma decisão judicial obriga cerca de 200 famílias a deixar as próprias casas que ficam dentro de um terreno dos Correios, no bairro da Marambaia, em Belém. Algumas moram no local há mais de 60 anos. 3 acidentes de trânsito são registrados em diferentes pontos da BR-316. Em um deles, uma pessoa morreu. Vamos conhecer ainda um projeto que incentiva o hábito da leitura em crianças de escolas públicas da capital. E a expectativa para o jogo de estreia do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje à noite, no Mangueirão. Agora, no JL2. Uma decisão de reintegração de posse da Justiça Federal pode mudar a vida de famílias que moram em uma área de 28 mil metros quadrados no bairro da Marambaia, em Belém. O processo, que já corre há 30 anos, é movido pelos Correios. O prazo para a saída voluntária dos moradores é de 60 dias. A tristeza é de quem vem amargando perdas. Depois de ficar viúva recentemente, agora Carmen pode perder a casa em que mora há quase 40 anos. Eu choro, eu não durmo direito. É muito ruim. Eu não desejo isso a ninguém, o que a gente está passando. Ela e outras 8 famílias que vivem na passagem Santo Antônio, na Marambaia, correm o risco de despejo por conta de uma decisão judicial que autorizou a reintegração de posse. A ação é movida pelos Correios. A ordem foi expedida pela 2ª Vara Federal de Belém no início do mês passado. Segundo a decisão, os moradores devem deixar os imóveis voluntariamente em até 60 dias. Caso contrário, a Justiça poderá emitir mandados de reintegração compulsória, que poderão ser executados com o apoio da polícia. Para ela dar essa sentença, para ela ser justa, ela teria que vir aqui visitar a área onde as pessoas, onde ela tinha intenção de desocupar. A área em disputa tem quase 28 mil metros quadrados e, além das 9 famílias da passagem Santo Antônio, engloba também cerca de outros 60 imóveis localizados na rua Nossa Senhora de Fátima e em um trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral. Alguns dos moradores recebem a cobrança do IPTU anualmente. Outros, como a dona Carmen, guardam documentos que comprovam a posse do terreno, emitidos pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, a CODEM. Eu tenho documento, foi registrado desde o cartório de ofício, foi registrado. E muita gente aqui tem documento que a CODEM cedeu. Então, por que ela cedeu esse documento se ela não era dona do terreno? Não era dona da área? E tem aqui casa que foi comprada, financiada por banco, entendeu? Uma casa financiada por banco tem que ter documento. O processo, que inicialmente teve decisão desfavorável à empresa de Correios e Telégrafos, foi revertido a pedido da empresa, que possui documentos que comprovam a posse do terreno desde 1937. A reintegração de posse já tramita na Justiça há 30 anos. Ao todo, são 6 processos divididos por lotes que, somados, devem atingir cerca de 200 famílias que alegam viver na área há mais de 6 décadas. Caroline e a família ainda não foram notificados. No caso deles, o processo ainda está em tramitação, mas ela já teme pelo futuro. A gente está se sensibilizando, se unindo, porque a gente sabe que se um sai, todos nós vamos sair, né? E para onde que todas essas pessoas vão? Sendo que tem muitas pessoas que são idosas, né? Que não têm outras pessoas para cuidarem delas, pessoas que são cadeirantes, que vivem acamadas. Eu, por exemplo, esse é meu único bem, é meu único patrimônio que os meus pais estão deixando de herança para mim. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal foram acionados pelas famílias. E enquanto o prazo corre, os dias têm sido de incertezas para quem não tem para onde ir. A juíza diz que ela não quer saber para onde as pessoas vão. O que é que nós somos? Um ser humano, um lixo, invisível para ela, mas nós somos ser humano digno de fazer as nossas casas. Estamos na nossa casa, agora ela proíbe a gente de morar
nas nossas casas. Se todas essas pessoas forem retiradas, como eles estão querendo retirar, para onde que elas vão? Eles falam em abrigo social, mas o abrigo social ele não vai suportar a quantidade de pessoas que vão ficar sem lar. É o nosso direito, entendeu? A gente ter esse domínio desse patrimônio. Não é 60 dias, são 60 anos que esses moradores estão aqui. 60 anos, uma vida, né? Os Correios informaram que avaliam todas as possibilidades para minimizar os impactos do cumprimento da decisão judicial para as famílias que moram na área. Já o Ministério Público Federal disse que está em processo de triagem para saber qual procurador vai ficar com o caso. A Defensoria Pública da União informou que está reanalisando o processo e que vai se pronunciar em breve. Sobre os títulos emitidos pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, a CODEM, também não tivemos nenhuma resposta às nossas solicitações. Uma tentativa de assalto assustou moradores de uma vila na Travessa Vileta, no bairro do Marco, em Belém. Para fugir da polícia, o criminoso subiu no telhado de diversas casas. A movimentação do criminoso teria começado logo cedo, por volta das 8 horas da manhã. Ele tentava fugir da Vila Bom Jesus, no bairro do Marco, aqui em Belém, pelo telhado das casas. Neste vídeo, gravado por quem mora próximo ao local, é possível ver o homem andando de uma casa para outra. Ele chegou a trocar de roupa na tentativa de despistar a polícia. Eu trabalho no último quarto da minha casa, que é todo gradeado. Então eu escutei o vizinho gritando, pega, pega, pega. E eu não sabia o que estava acontecendo para cá, que era exatamente o bandido que estava indo pelas casas do fundo, invadiu a casa da outra vizinha ali e acabou vindo tentar sair por aqui. O criminoso pulou um muro e invadiu a casa da Eliette por esta porta. Ela era toda de alumínio e ficou totalmente quebrada. A invasão foi pelo quarto dela, que fica nos fundos. É um susto que a gente leva, né? Que já fica até com medo até de dormir. Ainda mais eu que só me levanto tarde. Ele ia me pegar lá atrás dormindo, sozinha. Foi na casa dela, por volta de meio-dia, que o bandido se entregou à polícia sem levar nada. Segurança que gera trauma, né? E olha, foi preso em Mocajuba o suspeito de assassinar uma idosa em um hotel em Tucuruí, no sudeste do estado. O crime foi na última quarta-feira. Em uma semana, este foi o segundo caso de violência contra a mulher registrado na região. O crime aconteceu dentro do hotel que a vítima administrava na última quarta-feira, em Tucuruí. De acordo com testemunhas, o homem chegou no local e solicitou um quarto com ar-condicionado, mas não concordou com o valor cobrado pela diária. Houve uma discussão e ele deixou o local. No entanto, retornou horas depois para o hotel e invadiu o quarto da idosa e começou as agressões. A idosa não resistiu aos ferimentos e foi encontrada morta por hóspedes e funcionários. Lucivaldo Alves Rodrigues foi preso em flagrante em Mocajuba, distante mais de 200 quilômetros de onde o crime aconteceu. E este não foi o único caso de violência contra mulheres registrado nesta semana na região. Em Marabá, um duplo homicídio chocou os moradores. Mãe e filha foram brutalmente assassinadas dentro de casa depois de um desentendimento com um inquilino que morava na vila de kitnet das vítimas. Uma discussão teria motivado o crime. As vítimas foram identificadas como Maria José Duarte e a filha Maria Luísa Teixeira, de apenas 8 anos de idade. O autor do crime, Ronaldo da Silva, de 39 anos, foi morto durante um confronto com a polícia. E a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de uma criança dentro da unidade de pronto atendimento do Icuí, em Ananindeua. De acordo com a família, Sofia Gabriele Silva, que você vê na foto, de 1 ano e 6 meses, deu entrada na UPA ontem de manhã com sintomas de diarreia e vômito. Ela recebeu medicação e foi liberada. Mas, de acordo com o pai da criança, na volta para casa, o estado de saúde dela piorou e eles voltaram à unidade de saúde. Dessa vez, a criança foi levada para a sala vermelha, área destinada a pacientes em estado grave, mas sem o acompanhamento de nenhum parente, segundo a família. Os pais dizem que não foram informados da morte da menina. Eles relataram que só souberam do ocorrido quando viram um saco preto, rasgaram e constataram que era a filha.
A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua disse que se solidariza com a família e amigos e que abriu uma apuração interna para investigar o caso e tomar as providências necessárias. Ainda de acordo com a Secretaria, a equipe médica da UPA realizou com urgência o atendimento, seguindo todos os protocolos clínicos, mas mesmo assim a criança morreu. A Secretaria disse que está à disposição para qualquer esclarecimento. O Conselho Regional de Medicina do Pará informou que também apura a morte da criança e que os processos no CRM tramitam sob sigilo. A seguir, uma pessoa morre em um acidente de trânsito na BR-316. Foi na tarde de hoje, em Santa Maria. E uma manifestação de candidatos aprovados nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fecha a Avenida Almirante Barroso, em Belém. Agora são 7h20. Aqui temos imagens da movimentação nesse momento na Avenida Senador Lemos. Volto já. Vale tudo. Marco Aurélio Escobar. Calma, pessoal. A energia não foi cortada, foi desligada para voltar com a força da energia solar. O Paysandu agora joga junto com a maior empresa de energia solar do Brasil. A Resolve Energia Solar é patrocinador oficial da Camisa do Papão e vai abastecer todo o Paysandu com energia renovável. Resolve Energia Solar e Paysandu. Paixão e energia que transformam. A polícia apreendeu hoje em Belém a dona de uma agência de viagens investigada pelo crime de estelionato. Vários clientes procuraram a Delegacia do Consumidor para denunciar que teriam sido vítimas de um golpe. Ele envolveria a compra de pacotes de viagem com a venda de passagens aéreas que nunca foram entregues. O mandado de prisão preventiva foi cumprido hoje de manhã em Belém. A empresária vinha sendo investigada desde fevereiro, quando as primeiras vítimas procuraram a polícia. Além da venda dos pacotes turísticos com passagens aéreas que nunca teriam sido emitidas, ela recebia dinheiro das vítimas para investimentos com a promessa de lucros acima da média de mercado. Muitos clientes foram conquistados por meio das redes sociais, onde Cláudia Assunção da Costa chegou a postar um vídeo justificando o que teria acontecido. Por uma medida do Banco Central, uma nova regulamentação, nossas contas também foram bloqueadas, fazendo a empresa se prejudicar muito para conseguir cumprir os contratos. Mas a gente vendeu bens, vendemos imóveis para honrar com todos os contratos. A empresária, acusada de estelionato e que mesmo sem emitir as passagens, continuava a vender os planos de viagem, está agora à disposição da Justiça. Nós procuramos a defesa da empresária Cláudia Assunção da Costa, mas não tivemos retorno. Candidatos aprovados nos concursos da Polícia Militar e dos Bombeiros bloquearam uma das principais avenidas de Belém hoje, sexta-feira. Entre as reivindicações está a convocação integral dos classificados para o curso de formação. Os manifestantes fizeram bloqueio em 2 pontos da Avenida Almirante Barroso, próximo à CEPLAD e em frente ao Palácio do Governo. Filas de veículos se formaram. O trânsito no trecho ficou lento. O protesto foi realizado por aprovados nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros que cobram a convocação integral dos candidatos classificados para o concurso de formação. O ato foi motivado pela divulgação das primeiras chamadas que contemplaram apenas 1/4 dos aprovados nos certames realizados entre 2023 e 2024. Então tem pessoas aqui que já estão numa situação financeira crítica, estavam aguardando esse curso para finalmente mudar de vida. E a gente foi decepcionado com essa notícia. Dos 4.000 aprovados no concurso da Polícia Militar, apenas 1.100 foram convocados. Tainá está entre os 1.823 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, mas o nome dela não consta nos 485 chamados na primeira etapa. Eu tive que largar a minha vida, a minha advocacia, porque eu acreditei na estabilidade do concurso público me daria. Então, é um desrespeito com nós, que gastamos quase R$10.000 com exames de saúde, com exames de teste físico,
com preparatório para estudar para a prova também. Outro ponto criticado pelos manifestantes é a ausência de um cronograma oficial para as próximas etapas. Não teve nenhuma informação se serão chamados daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, daqui a 7 meses. E se essa segunda turma será de 1.000, será de 1.500. A Secretaria de Planejamento e Administração do Pará informou que serão realizadas novas etapas de chamamento ao longo do período de vigência dos concursos. A CEPLAD destacou ainda que o resultado final e a homologação dos concursos foram publicados na última segunda-feira. Uma ação de ordenamento realizada pela Prefeitura de Belém apreendeu mais de 40 veículos no bairro da Pedreira. O alvo principal foi o estacionamento em local proibido. A ação integra o programa Belém em Ordem. O ponto de concentração foi a Aldeia Cabana, na Avenida Pedro Miranda. 3 guinchos foram usados. 44 veículos estacionados irregularmente em vários pontos do bairro foram apreendidos. Uma van, 4 carros, 2 deles abandonados e 39 motocicletas. O foco foi estacionamentos irregulares em canteiros, ciclovias, calçadas ocupadas irregularmente. As ações da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém estão sendo realizadas desde fevereiro. Uma das etapas anteriores se concentrou na retirada de sucatas das ruas da capital. Assim como a Pedreira, outros bairros também serão alvo da fiscalização. Um leque de ações que procuram o reordenamento do uso do espaço urbano da capital como um todo, e com o decorrer do tempo nós contamos com a possibilidade de que isso deve refletir com uma melhoria da qualidade de vida das pessoas de várias formas. A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém informou ainda que os veículos guinchados foram encaminhados para o Parque de Retenção, que fica na passagem 3 de outubro, no bairro da Sacramenta. Para solicitar a liberação dos veículos, o proprietário deve apresentar documentos pessoais e também dos veículos, os documentos originais e as cópias. No momento da remoção, será necessário o pagamento de algumas taxas. O local funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 5 da tarde. E 3 acidentes foram registrados em diferentes pontos da BR-316. Em uma das colisões, uma mulher morreu. No final da tarde, um motociclista foi atingido por uma carreta no quilômetro 4 da rodovia em Ananindeua. A moto foi parar embaixo do veículo. O trânsito ficou parado na área e um longo engarrafamento se formou. No quilômetro 21 da rodovia, em Castanhal, outro acidente registrado esta tarde. Uma van com passageiros capotou e foi parar no canteiro central da BR-316. Chovia na hora do acidente. Os passageiros foram socorridos por motoristas que passavam pelo local. Ainda não há informações sobre o número de feridos. Neste outro trecho da BR-316, em Santa Maria do Pará, outro grave acidente. Um carro de passeio colidiu com um caminhão. A frente do veículo ficou destruída. Nas imagens é possível ver que outros carros também foram atingidos. Uma mulher morreu e pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal disse que os feridos no acidente ocorrido na BR-316 em Santa Maria do Pará foram encaminhados para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. E veja, depois do intervalo, um projeto incentiva o hábito da leitura em crianças de escolas públicas em Belém. E o Mangueirão recebe hoje o jogo de estreia do Paysandu na Série B do Brasileirão 2025. 7 horas e 29 minutos. Temos imagens ao vivo aqui da Avenida Nazaré. Voltamos já. Hoje... O pedido é especial. Lê para mim. Em Belém, crianças de escolas públicas tiveram o desejo atendido graças a um projeto encantador. Histórias bem contadas ajudam a formar leitores e cidadãos do futuro. Na quadra da escola, turma reunida, almofadas no chão e olhos atentos. Tudo pronto para a viagem ao mundo dos livros. Pode começar, tio Carlinhos de Jesus. A Rua do Trabalho da minha mãe fica alagada quando chove muito. Eu não tive a oportunidade de ter um projeto como esse maravilhoso na minha escola.
que isso é importante? Porque a leitura educa e educação salva. Eu fiquei muito surpreso, né, quando o Carlinhos mandou mensagem para mim dizendo que ele gostou do meu livro e que ele seria lido aqui, né, nesse momento muito marcante. Lê para mim, quem recusaria um convite assim? Para quem acredita no poder transformador da educação, a resposta é imediata. Esses encontros literários não só despertam o gosto pela leitura, mas também ajudam a formar cidadãos que, no futuro, podem se tornar protagonistas de suas histórias inspiradoras. Eu consigo imaginar muito, até os detalhes. Por isso que é gostoso ler, não é? Como se fizesse uma viagem. Isso. Sem sair do lugar. Isso. Só que na imaginação, né? É muito legal. Alunos de 5 escolas públicas de Belém participaram dos encontros. O projeto Lê Pra Mim foi criado há 25 anos pela atriz Sônia de Paula e já encantou crianças em 22 cidades brasileiras, incentivando gerações a descobrirem o prazer da leitura. Um país, um estado, uma cidade se faz pelo conhecimento e você só adquire esse conhecimento através da leitura. Eu dependo dos pais, dependo dos professores para poder regar o que eu plantei aqui. Com energia e carinho, Milton Cunha entrou na brincadeira, que diverte e ensina. Transformou-se num bom professor e ensinava tudo, tintim por tintim. Como era a história que o tio Milton estava lendo? Era sobre um garoto que queria ter um irmãozinho, aí ele fez um boneco de barro. Olha, gostou da historinha? Gostei. A leitura nos conecta com a fantasia, com o lúdico. Então, numa realidade muito dura da minha infância, os livros abriam portas para o meu sonho. Papai e mamãe, lê para seu filho. Eu sei que dá trabalho, mas é um momento de intimidade, de fantasia. Então, sempre que a gente cresce lendo, a gente é um adulto melhor, mais compreensivo, mais democrático, mais inclusivo. Cada encontro termina com um presente especial. Livros para a jornada de imaginação continuar em casa. E o Tiago já sabe bem como fazer isso acontecer. Vó, a senhora está ocupada? Não. Lê aqui esse livro para mim. E a vovó lê na hora, né? Pedindo assim, desse jeito. É muito legal ler, porque a gente aprende várias coisas legais, a gente fica mais focada nos estudos. Aí, lendo, eu aprendi a respeitar, dar amor ao próximo. Quando vocês não estiverem fazendo nada, vocês peguem um livro e comecem a ler, porque ler é muito bom e a gente aprende a falar melhor. E olha, quem lê viaja, ler para alguém é emprestar as asas para uma viagem muito mais alta. Agora vamos falar de esporte. Hoje começa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu enfrenta o Atlético Paranaense daqui a pouquinho, no Mangueirão. Quem já está lá ao vivo é o João Vanderlei. Boa noite, meu xará. Boa noite, xará, tudo bem? Daqui a pouco começa a caminhada do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o estádio está vazio, até porque a bola rola apenas às 9 horas da noite. Inclusive, vou pedir para o nosso cinegrafista André do Vale mostrar como é que está o Mangueirão nesse momento. A chuva deu uma arrefecida até para a gente, até para o torcedor chegar com um pouco mais de conforto, sem aperreio aqui no estádio, até porque Paysandu e Atlético Paranaense jogam pela primeira rodada. Paysandu chega para a Série B com uma sequência de 11 jogos sem perder no ano e o time bicolor quer aproveitar o embalo da classificação para as finais da Copa Verde do Parazão, além do apoio da torcida para começar bem na competição nacional. A grande aposta do Paysandu é na dupla Nicolas e Rossi, responsável pela participação de mais da metade dos gols do time da temporada de 2025, foram 22 dos 32 marcados. Já o Furacão volta a disputar a Série B depois de 13 anos e entra com o objetivo de buscar o acesso imediato. Inclusive, a equipe paranaense já está sem jogar 2 semanas depois de ser eliminado nas semifinais do campeonato estadual pela equipe do Maringá com um sonoro 3-0. Então o Paysandu tem chance de ganhar esse jogo, até porque também o time é bastante alterado em relação à Série A da última temporada. A bola rola a partir das 9 horas da noite aqui no Mangueirão e, é claro, os gols e os melhores momentos você vê amanhã no Globo Esporte. Valeu, João. Bom trabalho para você. E vamos agora para o seu comentário, sua participação. Núbia, lá de Mosqueiro. Boa noite para você, Núbia.
Muito triste a situação desses moradores que estão sendo despejados de suas casas. Ele está falando aí que de repente se encontram nessa situação, que a justiça possa dar uma solução digna a esses familiares, colocando todos em outras casas. A gente vai seguir aqui no UB acompanhando a situação dessas famílias no bairro da Marambaia. Outra participação é do Carlos Costa. Boa noite para você, Carlos. Que situação é essa, dos moradores da Marambaia? Que falta de sensibilidade desses que comandam a justiça, ele coloca entre aspas, no Pará. Na verdade, Carlos, é uma decisão federal e uma vergonha desalojar pais e mães de família em prol de uma empresa que tenho certeza que não precisa dessa área aí. Então a gente vai seguir, como eu disse, acompanhando e também vendo como é que vão ser os desdobramentos judiciais. O JL2 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia ao longo de toda esta semana. Amanhã a gente se vê. Até lá.